Você já precisou realizar algum exame como mamografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética? Tem medo, receio? Tem alguma dúvida sobre esses exames? O convidado do nosso programa dessa semana é o Dr. Irai Giacomelli, médico radiologista que vai tirar todas essas dúvidas pra gente. Fique conosco. Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Dr. Irai, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite aqui da Revista Interativa em participar conosco desse assunto tão importante. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Vi muitos temas interessantes aqui, vi muitas pessoas interessantes e me sinto prestigiado sendo convidado. Que joia. Para a gente começar, então, vamos falar sobre o que é a radiologia e qual o principal papel dela no diagnóstico médico. A radiologia diagnóstico por imagem, é uma especialidade, uma residência na medicina e nossa função é otimizar o diagnóstico. Então, através de métodos de imagem, em algumas situações através de biópsias ou de intervenções, nós otimizamos o diagnóstico. O diagnóstico que era inicialmente clínico utiliza ferramentas de imagem para ser o melhor possível, mais acurado. Certo. E quais são as principais modalidades de exame? O que é mais procurado hoje? O que as pessoas estão mais necessitadas, né? O que mais indicadas de fazer hoje? Os exames que mais se destacam na radiologia, vamos começar assim do mais básico para o mais complexo, né? O que veio primeiro foi as radiografias, utiliza radiação, então radiografias especialmente para ver ossos, no contexto de trauma, no contexto de doença degenerativa. Outro exame que a gente faz muito é o ultrassom. Então, eu já vou comentar dos tipos dos exames e a tecnologia por trás para ter uma diferenciação, né? O ultrassom, então, utiliza ondas sonoras que a gente não consegue ouvir, acima da frequência a gente consegue ouvir, e através da tecnologia de transformar em ondas elétricas, a gente também faz muito ultrassom com Doppler. Então, seria uma segunda modalidade para a gente comentar. Uma terceira modalidade seria a tomografia. Também utiliza radiação, mas em vez de ser imaginar de forma simples explicando, em vez de ser um aparelho só adquirindo, imagina que são múltiplos aparelhos adquirindo, então múltiplos detectores. Por isso vocês vão ver falar de tomografia de 16 canais, de 32 canais, 128 canais, imagina como se fosse vários aparelhos de raio-x. Então a gente comentou de radiografia, de ultrassom e tomografia, e ressonância também é um exame que a gente vê bastante. A ressonância é o que tem de mais novo, o que tem de mais complexo, mais detalhado, especialmente para encéfalo, para crânio, para medula espinal, para patologias do abdômen. Essas quatro acho que poderiam definir como as principais. E duas acessórias que a maior parte da população também se expõe, a mamografia, que é um tipo de raio-x, mas já usa um aparelho específico, aperta a mama, posiciona a mama, aperta a mama de forma específica, que é a mamografia, e também a densitometria, que seria uma outra modalidade de raio-x, mas para ver a saúde óssea. E algum desses exames, ele causa algum tipo de dor? Porque a gente vê a importância da realização dos exames, agora principalmente falando da mamografia, que é um exame importantíssimo para as mulheres realizarem, né, em função do câncer de mama. Mas algum deles causa alguma espécie de dor que a gente tem que ficar com medo, com receio de fazer? Porque a ressonância tem, mas eu vou ficar dentro daquele tubo fechado, então tem essa questão também, mas existe alguma forma da gente se preparar para eles? Como funciona? É uma pergunta bem interessante, assim. Vamos separar em tipos, né? Vamos pegar a mamografia. É necessário que comprima a mama. Então, ele assim, tem algum grau de desconforto. O que a gente faz no exame e nas outras clínicas que eu trabalho, eu sempre acompanhei, especialmente no exame que eu tenho um certo grau que eu sou diretor técnico, né? A gente prepara as técnicas para serem muito delicadas e muito humanas nessa compressão. É necessária uma compressão, né? Como é que é feita a mamografia? A paciente fica exposta da parte de cima, coloca as mamas num aparelho, né? E esse aparelho comprime as mamas por alguns segundos. Isso feito assim com uma técnica de radiologia que faz esse exame, né? O médico radiologista orienta e lauda o exame, né? Com uma técnica bem treinada e que tem essa delicadeza, né? Um exame super delicado, não diria que dói, diria que tem um grau de desconforto, né? A maior parte das vezes é um desconforto leve e rápido. Seria então o primeiro assunto, mamografia. O ultrassom em geral não tem nenhum tipo de dor, né? Só uma onda sonora, então não tem dor. Existe meio de contraste para ultrassom, mas é muito raro, mas a nível de pesquisa. Então podemos deixar ele fora. Né?
A radiação dos exames de radiografia e tomografia não dói, porque é uma radiação, a quantidade é mínima, né? Existe, se pegar um filme, alguma coisa assim, a gente vai falar de dor na radiação, mas não é o caso dos exames por imagem, né? Não vai sentir dor nos exames com radiação para diagnóstico. Radioterapia já seria outra conversa, mas ainda seria diagnóstico por imagem, né? Então, falando só de exames diagnósticos, não vai ter dor também. A ressonância tem o desconforto de entrar num tubo, né? Então, vamos começar assim lá do princípio, né? A tomografia e ressonância, tentando imaginar, assim, para quem nunca ouviu falar, são aqueles exames que a pessoa deita num aparelho, numa maca, e ela entra dentro de uma caixa. Vamos usar assim bem grosseiro, né? Falando, a caixa, o nome é gantry, essa caixa onde ela entra. Se ele for mais apertado ou mais longo esse túnel, a pessoa vai ter uma sensação de claustrofobia. Sim. Então, isso tudo, como é que a gente pode lidar com isso? Explicar para o paciente antes, criar um ambiente relaxado. Tipo, em alguns locais a gente coloca uma música ambiente que também relaxa ele, explicar todos esses pontos, né? Em casos muito severos, claustrofobia é importante, e especialmente quando o exame é de encéfalo, que ele vai entrar com a cabeça dentro dessa caixa. Sim, fica completamente fechado, a gente pode usar de sedação. Então, o paciente pode ser sedado para fazer o exame. Mas a maior parte das vezes, a gente, assim, explicando para o paciente, criando um ambiente relaxante, né? Todas as orientações, a maior parte das vezes nós não precisamos de sedação, né? Bom dizer, aproveita e dá uma dormidinha, descansa. É um minutinho de descanso. Alguns pacientes têm que ser acordados, né? Os exames são relaxam tanto. Os exames são rápidos. A tomografia é um exame muito rápido, assim, né? Se comentar assim, a diferença entre eles, a tomografia são instantes, né? A ressonância pode durar 15, 20 minutos, né? Mas na tomografia, que é mais silenciosa, poderia dormir lá, né? Entendi. Em relação aos meios de contraste, que é um assunto bem interessante, assim, o meio de contraste, imagina que é uma substância, um remédio. A maior parte dos exames não precisa do meio de contraste, né? E alguns específicos, né? Por exemplo, avaliação de câncer, muitas vezes vai precisar de meio de contraste. Avaliação de lesões do pescoço, né? Vai precisar do meio de contraste. O meio de contraste é um remédio que a gente recebe na veia. Vamos usar a palavra remédio só para imaginar, né? Mas assim, de fato não trata a gente. Para que serve o meio de contraste? É uma substância que vai ajudar a definir melhor as estruturas. E vai separar lesões benignas de malignas. E algumas pessoas têm receio com o meio de contraste. Os meios de contraste mais antigos, a tomografia usa o meio de contraste com iodo. Então, essa é a primeira questão. Quem vai fazer tomografia, se tiver alergia grave a iodo, já não poderia usar, né? Então, assim, decorar que tomografia é um meio de contraste baseado de iodo, né? Mas são raras as reações. Os hospitais têm protocolos, né? Os exames aplicam protocolo perguntando se já teve alergia antes a iodo, se teve, foi leve ou foi grave. Se foi leve, se foi uma alergia leve, a gente faz uma medicação antes para não ter alergia ao contraste. Então são eventos muito raros. As classes novas de contrastes já são bastante recentes, já são otimizadas para não ter alergia, né? Então há cuidados que... Com as novas tecnologias vai avançando. A substância é diferente, né? Mudou, é baseado em iodo, mas é mais segura, né? Para a ressonância também pode-se usar meios de contraste, né? A ressonância usa uma substância que é o gadolínio, que é uma substância mais rara e que praticamente só tem uso no contraste da ressonância, né? Então, quem tem alergia... Isso é uma coisa interessante para quem está acompanhando a nossa conversa. Se você tem alergia ao contraste, pode ser só da tomografia, não é o mesmo contraste da ressonância. Então, muita gente confunde, né? Eu tenho alergia ao contraste. Então, vai pensar que é o iodo, que é o contraste usado na tomografia e na ressonância, é o mesmo. Não é. Então, se teve, às vezes, uma alergia, foi fazer uma tomografia de abdômen, usou contraste e se sentiu muito mal. Não quer passar por isso de novo? Muitas vezes uma ressonância de abdômen com contraste não vai sentir nada disso, porque é outro meio de contraste, é outra substância. E até então não tem como descobrir, se não fizer um exame e aí sentir alguma reação, não vai ter como descobrir. Isso é um tema interessante, né? As reações alérgicas podem ser na primeira vez, a pessoa nunca se expôs e na primeira vez ter alergia, né? Como é que a gente fica mais seguro, né? Porque por outro lado fica, meu Deus, se a primeira reação for muito grave, né? Todo local que vai ser aplicado meio de contraste, a gente imaginar que ele é como um remédio, tem que ter um suporte para uma alergia grave. Então, assim, lá no exame, ou na outra clínica, num hospital, se ele vai aplicar um meio de contraste, tem que ter um médico próximo para dar o suporte, né? Vamos imaginar imaginar o pior cenário possível. Sim. Que eu não sei quantos anos estou trabalhando já, acho que vi pouquíssimas vezes. Então, a primeira coisa, é muito raro a alergia a contraste grave, né? É muito raro. Mas se acontecer, vamos pensar no pior
pior cenário possível. A pessoa fez o meio de contraste, tem uma alergia grave, uma reação alérgica grave, parou de respirar. Vai ter medicação no local para reverter, vai ter médico no local para reverter, e essa reação vai ser instantânea, né? Então, vamos dizer assim, Perfeito. que já erraram, é importante dizer isso para não sair apavorado, né? Então, fui lá, nunca tinha passado nada de iodo na pele, ou achei que tinha passado, nunca tinha acontecido nada, e tive uma reação importante na hora. É feita uma medicação, geralmente é adrenalina, se chegar a essa necessidade, e tem médico para fazer o suporte, a reação se a parada aconteceu vamos dizer assim, pior cenário possível, parou de respirar, se reverte e acaba tudo bem, né? Sim. Mas isso é muito raro, e assim, vale assim, se alguém está com receio, eu não sabia que isso existia, agora eu tô com medo, o hospital vai ter um suporte, né, para acabar tudo bem, né? Mas felizmente, assim, casos 1 para 10 mil, 1 para 100 mil, assim, são casos muito raros, assim. O que acontece? Às vezes o contraste dá à medida que a paciente recebe o contraste na veia, ele uma sensação de calor, uma sensação assim, um pouquinho desconfortável. Pode ter essa sensação leve de desconforto. O que a gente pode fazer para aliviar isso? Dar o meio de contraste, que é esse líquido, na temperatura mais próxima do corpo humano, né? 36 graus, não dá ele frio. Isso também alivia essa sensação. Então, são cuidados que a gente pode ter. Sim, e que a sensação vai ser mais favorecer tranquila, mais para o paciente. Então, sim, os cuidados seriam esse. Seria o outro preparo que a gente vai ter para exames de tomografia e para ressonância com contraste, é o jejum. Um jejum de 2 horas. Alguns hospitais têm protocolos diferentes, mas vamos usar assim, um protocolo mais geral, mais gente concorde, né? Seria de cerca de 2 horas de jejum, porque o meio de contraste poderia dar uma náusea, uma vontade de vomitar. Então, se tivesse com o estômago muito cheio, seria mais desagradável, né? Bom, pegando também o pior cenário possível. O médico está sempre preparado para tudo, né? Exato. Nunca se sabe como é que foi o dia do paciente. Sim. Pode chegar, né? A gente faz uma anamnese antes, mas então está preparado para tudo para ter o melhor resultado possível, né? Então, assim, o preparo, muito provavelmente vão te pedir um jejum de 2 horas se for um exame com contraste, né? Se for um exame sem contraste, não vai ter nenhum preparo, né? E todos os exames, eles passam por uma indicação de um médico antes, acredito. Sim. Não é simplesmente, eu acho que eu tô com uma dor no joelho, eu acho que é uma questão de fazer uma ressonância. Antes eu vou passar por um médico, ele vai questão de prudência, indicar. Né? De aplicar o melhor possível os recursos e o tempo, né? E tem uma questão até jurídica, né? A gente não realiza exames sem um pedido médico. Que precisa do pedido médico. Por que isso? Até para o paciente ser bem atendido, para ele ser bem... É fácil confundir uma dor numa região com a outra, ou confundir as hipóteses, né? Então o médico vai, de acordo com a história clínica que ele levantou, com o exame físico que ele fez, ele vai elencar as hipóteses mais prováveis e, quando for necessário, aplicar o exame exato, né? Claro. E assim, vamos pegar um exemplo que eu vejo assim, é muito comum. A paciente chega, eu tô com dor no ombro, e aponta para o ombro, né? O ombro não é todo o braço. Ou eu tô com dor no braço. Ela aponta para o braço e a causa mais comum de dor no braço é uma dor irradiada do ombro. Então, assim, muitas vezes eu vou fazer o exame do ombro e digo, mas tá doendo meu braço, mas eu sei que a dor vem do ombro. Então, assim até coisas que parecem pequenas, né? Mas tá doendo o músculo do meu braço. A causa, o local mesmo de onde está vindo, é claro que é o profissional que vai saber. Chegando na porta, ela ia apontar o local, ia fazer o ultrassom do ombro e não ia resolver nada. Com certeza. Usando esse exemplo que é o meu dia a dia, assim, né? Com certeza. Então, claro, quando eu faço ultrassom também, explico pro paciente, não, essa tua dor do ombro veio do braço veio do ombro, uma dor irradiada, né? Então, para aplicar o melhor possível o exame, para usar o melhor exame possível, né? Então, tal caso vai precisar do raio-x, tal caso vai precisar do ultrassom, tal caso vai precisar da ressonância. Ainda na questão da prudência, de aplicar bem o exame, tem a questão da radiação, né? Então, a gente não vai fazer exames que tem algum grau de radiação desnecessários. A radiação é um tema bem interessante, né? Era exatamente o que eu ia perguntar agora com relação à segurança mesmo, que as pessoas têm esse medo da radiação. Então, existe de fato esse medo? Como é que... por que a gente sente isso? Ou existe de fato um motivo para a gente sentir esse medo, né? É um tema interessante, ainda pensando assim, em longevidade, pensando em saúde, né, preventiva. A radiação a gente tem que pensar em vários... Primeira coisa para pensar, é uma coisa acumulativa. Pensa assim, a radiação é um elemento cumulativo. Então, eu vou evitar ter muito exame com 20 anos porque eu quero viver até os 100, né? Então tem que pensar esse capítulo. Outro capítulo, existe uma radiação de ambiente. Então, assim, a radiação não está só lá na usina nuclear, não está só na parede de raio-x. Nós temos uma radiação de nível de ambiente. Nós temos radiação quando vamos viajar de avião. Eu não sei se você já tinha ouvido falar disso. Tem uma radiação quantificada. Quem viaja muito de avião tem mais radiação que quem viaja pouco. Então, assim, para tirar esse mito que a radiação é uma coisa
também pro lado terrível e coisa de filme, não. É uma coisa que no ambiente tem um grau de radiação. A gente sabe que vai ter um tanto de radiação que a gente vai receber por ano por vida, sabe? Mas voltando para o nosso tema, os aparelhos atuais, as taxas de radiação são muito pequenas, né? É muito longe de ter um acúmulo para causar dano, né? A gente sabe que tem valores tabelados acima de tantos millisieverts, a gente sabe que vai causar tal dano, né? Os valores dos nossos aparelhos diagnósticos são muito, muito pequenos, né? A gente, os últimos anos que tem de novidade, se usa a menor dose possível. Né? Há protocolos já internacionais para se usar a menor dose possível, os exames da Tiquine de forma rápida, né? Por isso que eu comentei mais cedo, como a tomografia é rápida, o raio-x é rápido. Então, assim, medos da radiação, acho que não precisa ter nesse sentido, mas assim, levar os exames anteriores para o seu médico é uma coisa que, assim, se tu tem um exame anterior recente, ele não precisa repetir um novo exame, isso vai te ajudar, sabe? E o médico já tem muito receio de pedir muito exame. O nosso dia a dia, por exemplo, criança, a gente vai pedir menos exame com radiação, a gente já tá olhando esse tipo de visão, sabe? Sim. Aí, nesse sentido, eu diria assim, para ficar tranquilo, saber que tem radiação no ambiente, saber que quem viaja muito de avião tá tendo mais radiação, e que não é uma coisa horrível, mas que tendo um histórico, né, aproveitando os exames anteriores, né, e procurando clínicas assim que prezam pela qualidade, né? Os locais que eu trabalho no exame, nós temos protocolos de usar a menor dose de radiação possível, sabe? Então, isso é um cuidado. Os aparelhos já oferecem a menor dose de radiação, sabe? Então, são vantagens atuais. E com relação às outras especialidades médicas, no caso, os exames, eles auxiliam muito no diagnóstico precoce das doenças. Então, por exemplo, uma cirurgia oncoginecológica, né? Então, um câncer de ovário, alguma coisa assim, algum tipo de doença ginecológica. Utiliza muito também tem essa questão da ressonância, utiliza esses exames, então, para o diagnóstico precoce. Qual é a importância desses exames? Esse é um tema bem legal. O diagnóstico precoce, podemos pensar assim até na forma ampla, né? Que é procurar seu médico com a frequência correta, né? Começar o diagnóstico até pelo tanto exame físico, pensar até em outras patologias, por exemplo, melanoma, o diagnóstico precoce é o exame físico, né? Agora, sim, não podemos esquecer de uma doença muito relevante, que é o câncer de mama. E o diagnóstico é através de exames de imagem. Esse é o papel do radiologista, é número 1, assim. Com certeza. Para câncer de mama, que é um dos cânceres mais frequentes na mulher, né? Depois do câncer de melanoma, não. Câncer de pele, não melanoma, é o mais frequente. Né? Nós continuamos perdendo a batalha para câncer de mama quando é um câncer avançado. A gente, assim, se pegar a história da medicina aí dos últimos 30, 40 anos, quando o paciente chega com um câncer muito avançado, a gente continua perdendo essa batalha. A gente está vencendo essa batalha quando ela vem no início. E como é que a gente pega ela como é que a gente consegue identificar esse câncer no início? Os protocolos principais são mamografia aos 40 anos. Esse, sim, é um número muito relevante. Mamografia anual aos 40 anos, sabe? Então, marcar um ginecologista, né? Porque não adianta só fazer a mamografia, né? Então, ter esse médico com você. Então, esse seria o número 1. Para câncer de mama, mamografia anual aos 40 anos. E repetir todo ano, sabe? Há alguns grupos de risco que podem precisar da mamografia antes. Se o parente de primeiro grau teve câncer de mama, então, se a sua mãe, irmã... Filha é difícil porque não costuma bater os dados, né? A diferença de idade é grande, mas especialmente a mãe ou a irmã teve câncer de mama, realizar a mamografia 10 anos antes que ela, sabe? Isso é 2 números para decorar para o resto da vida, né? Claro. Então, mamografia aos 40 anos, mamografia anual aos 40 anos... Isso é o que a maior parte das sociedades, Sociedade Brasileira de Mastologia, sociedades defendem, né? E se a sua mãe, a irmã teve aos 41 anos, então eu vou fazer 10 anos antes, sabe? Então esse é um já dado muito relevante. Se precaver antes. O que é o dia a dia? A mamografia levanta a suspeita, né? E o ultrassom dá seguimento. Com o ultrassom eu guio uma possível biópsia e eu descubro uma lesão com 0,5 centímetro, com 1 centímetro, que ia se tornar clínica, ou seja, essa lesão ia causar dores, ia causar sofrimento, 5, 6 anos depois, 3 anos depois. Eu descobri ela muito antes, muito cedo, e resultados assim muito próximos de 100%, tá? Então, assim, imagina, são histórias de vida que são modificadas, né? Que ela descobre uma bolinha que não sentia, não passava a mão na mama. Assim, uma regra geral, uma lesão que tem menos que 1 centímetro, vamos chamar uma bolinha na mama, um nódulo que tem menos de 1 centímetro, eu não sinto palpando. A médica não sente palpando uma coisa de menos de 1 centímetro. O ultrassom diagnostica com 0,3 centímetros facilmente, sabe? Então, eu ganho muito tempo, eu descubro tudo muito antes, sabe? Esse capítulo eu acho que é muito importante. Então, câncer de mama, mamografia aos 40 anos. Agora vai vir outubro rosa. Agora a gente já vai iniciar uma forte campanha. Outros exames há outros exames de diagnóstico de rastreamento, né? Mas outros que são relevantes.
ecografia de abdômen total para avaliação de aneurisma de aorta. O aneurisma de aorta é uma dilatação dessa artéria que tem no tórax, tem e no abdômen, mas é mais comum no abdômen, né? Uma dilatação desse vaso, né? Dessa artéria. Quando ele dilata muito, ele pode romper, e romper uma artéria grande na barriga, todo mundo imagina o desfecho que é, né? Ele geralmente não vai dar sintomas esse aneurisma crescendo, né? Então, um rastreio interessante, uma ecografia de abdômen total para investigar aneurisma de aorta acima dos 50 anos. Aí depende há diferentes guidelines, diferentes escolas sugerindo, né? Mas um número interessante é uma ecografia de abdômen total acima dos 50 anos. Outro exame interessante para rastreio, né? Então a gente já comentou, mamografia para câncer de mama, ecografia de abdômen total para rastreio de aneurisma de aorta abdominal, né? Que é outro evento assim que não vai dar sintomas prévios muitas vezes, então é interessante conversar com o seu médico para fazer esse rastreio, né? E um número interessante seria 50 anos, eu acho que seria um número interessante, mas é interessante sempre o paciente conversar com o médico dele que conhece o histórico. Para um paciente pode pedir aos 45, para outro pode não precisar, então, claro. Para outro que tem história familiar vai pedir aos 40, né? Outro exame bem interessante de fazer a nível de rastreio, né? Se o paciente não tem sintomas, é a ecografia de carótidas. Então, também com essa tecnologia de som, sem radiação, exame indolor, ele vai avaliar as carótidas, são essas artérias do pescoço, né? A gente fala ecografia de carótidas, mas também vai avaliar as carótidas e as artérias vertebrais, né? E uma das causas de AVC, de derrame, né? Entre aspas, quando solta uma placa de gordura da carótida. Então seria mais um exame interessante. E mais interessante em pacientes com alto risco cardiovascular, né? Então o paciente está indo no seu clínico geral com frequência, ele vai identificar que aumentou o risco cardiovascular e vai pedir uma ecografia de carótida, né? Outro nome para esse seria um ecodoppler de carótida. Outro nome para esse seria ultrassonografia. Toda vez que eu falo ecografia é sinônimo de ultrassonografia. Olha a quantidade de coisa que a gente pode descobrir com esses exames, né? Então, como se manter atento. E para o paciente que, no caso, recebeu uma indicação de fazer uma ressonância magnética, mas tem um marca-passo, como que funciona para esses pacientes? Como que é a orientação em função disso? A gente comentou que o ultrassom usa as frequências do som, a gente comentou que a tomografia e a radiografia utiliza a radiação para obter a imagem, e a ressonância é uma outra ciência, é um outro capítulo incrível da radiologia. Ela utiliza a vibração das moléculas de água, ela emite um pulso de eletromagnético, vibra as moléculas no corpo, e de acordo com que retorna esse pulso dessa vibração das moléculas de água, ela vai dar uma imagem, né? Só que isso vai ser relevante para metal. Então, se tiver metais no corpo, isso vai causar uma diferença na imagem e tem um campo magnético. Por isso que a gente fala ressonância nuclear magnética, né? Nessa sala vai ver cuidados para não entrar com nada metálico, né? Por exemplo, lá nos exames temos lá um detector de metais, temos entrevista antes, temos vários cuidados para que não entre nada metálico na sala. Sim, até no caso os brincos, o piercing no nariz, qualquer coisa como eu aqui tenho. Aí especificamente ponto a ponto, se o brinco é metálico ou não, né? Ele vai perguntar. Na dúvida, coisas que são removíveis vai tirar. Né? Melhor tirar. Mas teria que ser metálico, de fato, ferro magnético, para usar o termo correto, né? Que há metais que não são ferromagnéticos. O que for ferromagnético, o campo magnético vai atrair. Então, o marca-passo vamos abrir vários capítulos do que o paciente pode ter nele que é ferromagnético. As próteses. Doutor, falou que metal atrai num aparelho de ressonância. Agora eu tô com medo de entrar com uma prótese lá dentro. As próteses, em geral, são de platina. Não são ferromagnéticas, né? São metálicas, mas não ferromagnéticas. Não vai atrair. Dá para fazer a parte das condições. O marca-passo, ele geralmente é feito de um polímero, né? A caixa dele não é metal, mas ele pode sofrer variações com esse campo. Então, aí vai ser... O paciente tem marca-passo, ele vai ter que procurar o eletrofisiologista dele, né? O cardiologista especialista dele. Os marca-passos modernos, quase todos já são modernos, eles têm um modo para entrar na ressonância. Então ele vai chamar o responsável da empresa, o paciente vai marcar a ressonância, vai vir o especialista da empresa, vai modificar o modo do marca-passo, vai colocar no modo silencioso, entre aspas, e ele vai poder fazer a ressonância, né? Vai sair da ressonância, vai voltar para o modo operante, né? E aí cada aparelho vai ter variações, né? No dia a dia, qual é o nosso protocolo no exame? O paciente quer marcar uma ressonância da coluna. O senhor tem algum metal? Aí ele fala... Aí a gente pergunta um por um. O senhor tem marca-passo? Pergunta um por um para ter segurança, né? Tem marca-passo? Então o senhor vai procurar o seu cardiologista e o cardiologista vai fazer uma carta. Esse pode usar pode fazer ressonância e um técnico vai acompanhar. Então cada situação
avaliada, Claro. né? E os marcapassos modernos, sim, podem, né? Se a gente olha aquela ficha gigante lá para preencher Cheio e de pensa, perguntas. poxa, tanta coisa, para que tudo isso? Tem uma explicação, né, doutor? Sempre tem alguma o coisa eu que a gente procurei precisa colocar, saber. E tem uma pessoa, como é que a gente faz no exame? A gente tem um técnico que aplica junto essa ficha. Sim. Outros locais, quando eu estava na minha formação, aí, 10 anos atrás, eu lembro que tinha locais que o paciente preenchia a ficha sozinho e depois alguém ia ajudar. Mas era uma confusão. Então lá o técnico de enfermagem aplica junto a ficha. Sim, algum nome que já não saiba, alguma coisa. Perguntas para o médico, para a enfermagem, é a pergunta mais óbvia do mundo. Mas cada um tem uma formação, né? Então, aplicando junto, essa lista extensa fica um pouquinho mais fácil, né? Outro metal importante, esse não pode ir para ressonância, o implante coclear. Isso, assim, é uma coisa que a gente sempre pergunta e repergunta e pergunta de novo. Quem tem implante coclear, né, que é um aparelho, né, um device, que vai no interior do ouvido, né, específico para alguns tratamentos de surdez, esse não pode fazer ressonância, né? Ele poderia puxar, né, mover esse aparelho e ter um dano, né? Então, acho que das questões ferromagnéticas, né, o importante é o marca-passo, mas que a maior parte das vezes vai poder fazer com esse acompanhamento, né? O marca-passo, então, é um dispositivo de estimulação cardíaca. Aí a gente está entrando, o que eu e tu chamamos de marca-passo de forma coloquial, né? Abre um capítulo de possibilidades. Alguns deles são desfibriladores. Eles não são dispositivos que são só usados para recuperar a frequência cardíaca, mas são assim para evitar a morte súbita. Então, há marca-passos e marca-passos, vamos dizer assim. Por isso que sempre é dito que cada paciente é um caso específico, não é todo mundo igual nunca. E nesse caso é bem legal assim, essa comunicação entre o radiologista e o cardiologista, sabe? Entre os dois especialistas, as duas áreas, para ver o melhor para o paciente e para viabilizar a ressonância, né? Que muitas patologias a medicina não faria quase nada sem um exame de imagem, né? O que, por exemplo, uma anedota assim, interessante, vamos pensar em cânceres de leucemia, linfoma, né? Que são cânceres difusos, não é um órgão só, né? Podem ser difusos, né? Há uns tantos anos atrás, quando a tomografia não havia, especialmente quando não havia, o paciente com a suspeita de linfoma, né? O paciente que começou a ter sintomas, fez um hemograma, viu a suspeita de leucemia, linfoma. Ele ia para uma cirurgia para fazer diagnóstico. E olha só que mudança, né? Então vamos pensar ali 30 anos atrás, talvez mais. Eu estou suspeitando um câncer. Ele ia operar para saber se tinha, não ia operar para tratar. Imagina a distância. Sim, era para ter certeza daquele diagnóstico, não para... se tinha acima do diafragma, se tinha abaixo, até para estadiar, para ver a extensão da doença, ele tinha que operar. Hoje a gente, meu Deus do céu, uma coisa que é fácil de ver na ressonância, antigamente tinha que ver operando, cortando, abrindo a pessoa. Então, assim, é difícil imaginar a medicina sem radiologia por imagem, assim. E agora, algo que eu imagino, assim, como a gente acabou de falar de uma situação do passado, felizmente a gente está num presente hoje incrível, muito avançado, com uma tecnologia absurda e que está facilitando cada vez mais. Mas o que você imagina para o futuro da radiologia? Tem alguma coisa ainda por vir, mais algo que possa facilitar ainda mais, alguma inovação? O que você imagina daqui para frente? Assim, temos coisas acontecendo. A primeira que todo mundo pensa em radiologia é a inteligência artificial, né? As ferramentas de inteligência artificial estão sendo desenvolvidas e vão ser aplicadas mais cedo ou mais tarde na nossa área da saúde, né? Isso vai ser bem interessante. Isso vai otimizar nossos laudos, vai otimizar o tempo do médico, né? Então ele vai poder atender mais pacientes, avaliar mais pacientes. E vai diminuir erro médico, vai diminuir pequenas, assim... Vai ser uma ferramenta a mais, né? No exame a gente tem várias barreiras para evitar erros, para evitar, assim... achados confusos, né? Então vai ser mais uma barreira. Isso eu acho que vai ser bem legal. A inteligência artificial então vai otimizar o trabalho do médico. Seria assim uma coisa que não tem como não pensar. A ressonância está sempre avançando. A capacidade dos aparelhos continua avançando muito. Então isso a gente espera. Há coisas técnicas que eu poderia comentar, assim, hoje o exame da ressonância eu preciso fazer várias aquisições. Como eu falei que a tomografia é um exame rápido, vai ser alguns minutos, a ressonância às vezes vai ser 15, 20 minutos. E há coisas no futuro, a nível de pesquisa, que eu vou fazer uma aquisição só que nem a tomografia. E dessa aquisição única eu retiro as outras sequências. Isso, assim, eu não vejo a hora de chegar. Sim. Seria uma aquisição de uma sequência volumétrica múltipla, né? Eu estou esperando chegar. Essa ainda está a nível de pesquisa, né?
Em relação à radiação, tem uma pesquisa recente italiana, um aparelho de densitometria sem radiação. Então, acho que isso achei que foi uma coisa assim recente, mais impactante, porque um exame que tinha radiação e tinha pouca radiação, agora não tem mais. É possível oferecer sem radiação. Então, assim, os protocolos que cada vez aplicam menos radiação, os aparelhos de tomografia são cada vez mais inteligentes, então aplicam a radiação da melhor forma possível. Esse é um avanço muito interessante, isso vai continuar melhorando. A nível de ressonância, os aparelhos vão começar a atuar sem hélio, mas sim, questões mais técnicas, mas vão ser interessantes, vão ser mais baratos, vão ser mais amigáveis com o meio ambiente, então há vantagens nesse processo, né? Que eu imagino que são essas as principais vantagens. Perfeito, que bom realmente, doutor. Bom, a gente agradece muito a sua participação, muito obrigada pelas informações, tenho certeza que muitas coisas eu já não sabia, então se hoje eu for realizar algum desses exames eu já estou mais tranquila. Vou chegar daqui um pouco para fazer a mamografia, então já vou estar ciente também de como funciona, então acho que o mais importante é que a gente precisa sempre estar muito bem informado. A saúde é isso, a gente sabe que as doenças é necessária a prevenção para a gente não chegar a de fato precisar de mais alguma coisa, né, se assustar no futuro. Então o objetivo dessa conversa é realmente trazer essas informações, então a gente agradece muito a sua presença. Muito obrigado. De verdade, espero que tenha gostado. Muito bom. E volte sempre na Interativa, por favor. Muito obrigado, conte comigo. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.